Bom dia, igreja. Nossa, que vergonha estar aqui na frente. Mas quando é para nós glorificar o Senhor, a vergonha fica de lado, né? Na noite de sexta para sábado, eu voltando, tinha saído com o Nino, acho que vocês dois conhecem ele de Guarulhos. E na volta, o carro que eu estava, a primeira vez que eu estava andando nele, ele pegou fogo. Ele teve um incêndio e ele praticamente quase inteiro pegou fogo, né? E ali no momento, eu olhava tudo aquilo acontecendo e ficava várias coisas passando na minha mente. Só que aí meu pai chegou, foi me buscar, fui para casa. Até então a gente ainda tentou chamar um guincho para retirar do local, só que não conseguiu e de manhã ele foi atrás. E quando eu vi o carro chegando, eu estava meio que sem estrutura para ver aquilo. Só que todas as coisas cooperam. Quando eu comecei a prestar atenção nas coisas do Senhor, eu vi o quanto eu estava longe do Senhor. Porque tudo aquilo que aconteceu, todo aquele incêndio, eu poderia ter ficado preso naquele carro e ter morrido, ter partido. E as coisas que o Senhor fez eu refletia que eu não estava pronto. Ele não deixou permitir que viesse tocar em minha vida. E uma das coisas que a gente teve uma reunião de solteiros no domingo passado, e o Nino trouxe uma palavra das parábolas das 10 virgens. E ali fala das 5 nércias e as 5 prudentes. E no final o Senhor fala, vigiai e orai. Eu ouvi aquilo e na hora me impactou, só que na semana corrida, não fui refletir com o Senhor sobre aquilo. E o Senhor já estava falando há uma semana, para nós vigiarmos e orarmos. E eu confesso que eu não estava vigiando e orando. Eu não estava com a minha vida correta diante do Senhor. E o Senhor, graças a Deus, me mostrou isso, com tudo isso que aconteceu. Ontem, as pessoas iam lá em casa, os vizinhos, e todos se admiravam por ver a situação do carro e ver que eu não tinha nem um arranhão, não tinha nada. Eu até falei para o irmão hoje, falei assim, a partir do momento que eu começar a reconstruir aquele carro, a cada parafuso eu vou lembrar de cada coisa que eu estava fazendo errada para o Senhor e vai ser como um conserto para a minha vida. Que todos nós, irmãos, possamos vigiar e orar a todo instante, porque não sabemos nem o dia nem a hora que Ele pode vir para nossas vidas. Poderia ser que na sexta-feira eu podia ter partido, e minha vida poderia não estar sendo agradável ao Senhor, vocês não poderiam me ver quando Ele voltar. Vamos orar pelo Jefferson aqui. A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Deus é bom, né, Jefferson? Senhor, nós queremos aqui nesse momento abençoar o Jefferson, Senhor. Senhor, o Senhor bem sabe tudo o que aconteceu com ele, mas nós te agradecemos porque o Senhor esteve com ele. O Senhor o preservou, Senhor, e tem o preservado, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito que tem falado com ele, falou e tem falado. Que Jefferson possa se conduzir cada vez mais à cruz de Cristo, Senhor. Por favor, e que dali ele possa extrair toda a vida, tudo aquilo que é necessário para a vida, a conduta dele aqui nessa terra, Senhor. Que Jefferson seja santo em todo o proceder dele, Senhor. Em nome de Jesus, que Jefferson seja temente ao Senhor. Acima de qualquer coisa, que Jefferson te ame, Senhor. Porque sabemos que as demais coisas são consequências, reflexo de alguém que de fato ama o Senhor. Portanto, Senhor, continua guardando o nosso irmão. No nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Eu queria destacar 3 coisas do que foi dito aqui. Deixa eu ver se eu consigo ordenar na minha mente aqui, coisa rápida. Quando João estava falando sobre a questão da divisão, me veio à mente uma frase que aprendemos no ano passado no encontro em Sumaré.
que os pensamentos, eles não são visíveis, mas são reais. Por que eu lembrei disso? Porque a divisão começa no coração, onde ninguém vê. Então os pensamentos não são visíveis, mas são reais. Cuidemos com isso para que não haja divisões interiores em nós. Se cuidarmos das divisões interiores, não vão haver divisões exteriores. Se tão somente nos lançarmos aos pés de Cristo. Aos pés de Cristo. Outra coisa que eu queria destacar, algo que o Beto disse, quando ele falou que nós temos o DNA de Jesus, né? Eu lembrei de 2 versículos. 1 João 3,16. Ali fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Romanos 8:28. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes o seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Primogênito. Jesus de unigênito, do único, ele passou a ser o primogênito, o primeiro dessa nova raça. Então todos nós temos o DNA, como o Beto bem lembrou, temos o DNA de Cristo. Todo aquele que está em Cristo traz consigo o DNA, seja a própria vida de Cristo. De maneira que não dá para desassociar isso. Não dá para desassociar isso de nós. Imagina tirar o DNA. Não viver isso é não viver a Cristo. É não viver a Cristo. Então todos nós temos o DNA de Cristo. Eu queria destacar também uma palavra que Damião falou em meio ao que ele disse. Damião usou, dentre o que ele disse, ele falou sobre contentamento. 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 Podemos dizer que toda a nossa vida como igreja se dá o quanto nós temos esse contentamento em Cristo, ou não. Agora, eu também creio que o contentamento é fruto de alguém que tenha a real consciência de onde veio. E alguém que tenha plena consciência da obra de Cristo em sua vida. Tem plena consciência. Logo, vai haver esse contentamento, essa satisfação, esse prazer, essa alegria, dedicação e tudo mais que possamos pensar. Contentamento. Romanos 5:8 fala, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios 2:1 fala, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Podemos cada um dizer, podemos singularizar isso. Ele me deu vida. Cada um de nós falar nos caras, Ele me deu vida, estando eu morto em meus delitos e pecados. Contentamento. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas Ele nos deu vida. Ele me deu vida. Fala para o teu irmão, Jesus te deu vida. Tenha contentamento nisso. Senão nós não poderíamos estar aqui. Nenhum de nós poderíamos estar aqui. Contentamento. Contentamento é fruto desse amor a essa pessoa, Jesus. E fruto do quanto nós temos
a revelação da obra dele em Cristo, da obra dele em nós. E também Colossenses 1,13 fala, ele nos libertou do império das trevas. Todos nós hoje que estamos em Cristo, nós estávamos no império das trevas. Ele nos libertou, mas não somente isso, mas também nos transportou. Todos nós que estamos em Cristo hoje estávamos debaixo do governo de Satanás. E esse governo de Satanás foi colocado um fim nisso, quando nós passamos a receber o DNA. Quando passamos a desfrutar da vida de Jesus. E depois ele segue dizendo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Cada um de nós fomos redimidos, fomos resgatados. Isso tem que gerar em nós contentamento, satisfação. Eu vou fazer uma pergunta, você é satisfeito em Cristo? Responda para você é satisfeito em Cristo? Essa satisfação te conduz cada vez mais para perto dele e para a comunhão com os irmãos? Essa satisfação te conduz a querer viver essa vida de igreja? A querer viver em família? Satisfação, contentamento em Cristo, busquemos isso, busquemos esse contentamento em Cristo, amém? Esse contentamento em Cristo vai nos, como já foi dito, o próprio Damião e Beto falaram, vai nos querer impulsionar a inclusive estar nesse lugar aqui, nesse lugar. Contentamento em Cristo. Amém? Amém, irmãos? Quero citar alguns versículos aqui que falam sobre a seriedade, pretendo ser bem breve, sobre a seriedade daquilo na qual nós fomos chamados. 1 Pedro 1,16, ali diz, sede santos, porque eu sou santo. E o apóstolo Pedro estava fazendo referência do que o Senhor havia dito em Levíticos, capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. E lembrando, estou citando, Mateus 5,8, ali fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Efésios 1,4 diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Bem no início de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então Deus chamou cada um de nós para sermos santos. A gente sabe que ser santo é ser separado. Nós somos, 1 Pedro 2,9, nós somos um povo de propriedade mais ou menos de Deus. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí eu pergunto, nos perguntamos, nós vivemos exclusivamente para Ele? A nossa vida é exclusiva dEle? Nós temos procedido como exclusivos de Deus? Nós temos sido santos? Mateus 5:29, Jesus disse, se o teu olho direito te faz tropeçar, o que diz ali? Vira o rosto? Vira o rosto.
Não diz vira o rosto. Não diz se desvie. Jesus disse, se o teu olho direito faz tropeçar, arranca-o. Arranca-o. E lança-o de ti. Manda para longe de você. Aí Jesus fala, porque te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Arranca-o e lança-o de ti. O que nós temos feito com os nossos olhos? Jovens, adolescentes, o que vocês têm feito com os olhos de vocês? O que tem feito com a mente de vocês? Eu só vou citar, todos sabem o que Jesus diz ali em Mateus 7, mais está do 16 ao 21. Ali fala, pelos seus frutos os conhecereis. Se conhece a árvore pelo fruto. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Mas Jesus disse que alguém seria conhecido pelos frutos. Pelos frutos. O apóstolo João, falando em 1 João, ele diz, filhinhos, eu estou escrevendo para vocês para que vocês não pequem. Não pequem. Contudo, todavia, se vocês pecarem, não é quando vocês pecarem, é se. Porque o pecado na vida de um discípulo, de um filho de Deus, que está ligado na videira, Jesus ele é a videira verdadeira. Pecado na vida de um discípulo é um acidente, não é uma constância. Ele fala se, não é quando. Para não dar a entender que pode pecar. Mas se você pecar, você tem um advogado perante o Pai, que é Jesus. E o sangue de Jesus, seu Filho, vai te purificar de todo o pecado. Essa é a palavra que o apóstolo, que o Senhor nos deixou registrada. Eu queria ler agora 1 João capítulo 3, de 6 a 10. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Interessante isso, né? Todo aquele que permanece nele, primeiro, quem está em Cristo não vive pecando. Não vive. E logo, todo aquele que vive pecando, não o viu e nem o conheceu. Porque nós temos o DNA de Cristo. É possível alguém que tem o DNA de Cristo viver na prática do pecado? Ele é santo. Ele é santo. É impossível. Então todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. O que permanece nele é o DNA. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, é possível alguém que é nascido de Deus viver pecando? Não. Não é. Ou tem o DNA, ou tem a vida de Cristo, ou não. Ou não. Essa é a palavra apostólica. Agora eu queria ler esses mesmos versículos na versão, a Bíblia, a mensagem. Vou ler devagar. Ninguém que viva profundamente em Cristo vai fazer do pecado uma prática. Então, ninguém que viva profundamente em Cristo vai fazer do pecado uma prática. Quem vive na prática do pecado nunca se voltou para Cristo,
mas virou as costas para ele. Os que fazem do pecado uma prática são do diabo, o pioneiro na prática do pecado. O Filho de Deus entrou em cena para destruir os caminhos do diabo. Os que foram concebidos e trazidos à vida por Deus não fazem do pecado uma prática. Aí, como poderiam? A semente de Deus está no seu íntimo, no íntimo do seu ser, fazendo deles o que são. Ou seja, então é impossível para alguém que tem o DNA de Cristo, para alguém que vive a vida de Cristo, viver na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado está diretamente fazendo a vontade de Satanás, do diabo. Como diz essa versão, que foi o pioneiro no ramo do pecado. Ele foi o primeiro. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Isso é 1 João 5,18. Não vive em pecado. Agora, veja o que o Senhor diz em Tiago 3, 11 e 12. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? É uma pergunta. Dá para a mesma fonte jorrar do mesmo lugar doce e o amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Não tem como jorrar da mesma fonte o que é doce e amargo. Não tem como. Não tem como. Ou a fonte vem da videira verdadeira, ou o que passar disso é carne, é mundo, é Satanás. Não tem como, porque pelo fruto, que Jesus disse em Mateus 7, pelo fruto se conhece a árvore. Eu digo, me ocorre esses versículos ao coração para que juntos pensemos na seriedade do que é ser um discípulo de Jesus. Todos sabem que eu já até brinquei aqui por várias vezes, nem todos lembram desse comercial antigo, né? O Denorex, né? Só para quem é da minha idade para cima, um pouco para baixo também, embora não seja velho, 5.2, né? Os cabelos continuam mesmo, mas Denorex era um comercial de um anticaspa, falando de outros que pareciam, mas não eram. No reino de Deus não tem Denorex. Não tem Denorex. Por quê? Primeiro que Romanos 1,18, ali fala que a ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa impiedade que está dizendo aqui, contra toda impiedade, é falta de reverência. A ira de Deus se revela do céu contra toda falta de reverência. Contra toda falta de reverência e perversão, ou seja, que pervertem a palavra do nosso Senhor. Ou seja, vivem algo que de fato não é aquilo que deveria ser. Por vezes ocultam-se. 1 Coríntios 6, 9 e 10, ali o apóstolo fala: vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Aqui fala, não se enganem, impuros não vão herdar o reino dos céus. O que nós temos feito com a vida de Cristo que está em nós? Você jovem, o que você tem feito com a vida de Cristo que está em você? Ou que você diz que está em você? O que você tem feito com a vida de Cristo? Deus se ira.
A ira de Deus se revela do céu contra toda falta de reverência. Os impuros não vão herdar o reino dos céus. Hebreus 13:4 ali fala: digno de honra entre todos seja o matrimônio. E ao final diz: por quê? Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Não há pecado sem julgamento. Deus julgará os impuros e adúlteros. O salmista falando, Salmos 32:3, ele fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Pecado traz inclusive doenças físicas e psicológicas. Há muitos, não estou generalizando aqui, mas há muitos que trazem consigo doenças psicológicas, emocionais, por conta do pecado. Não estou generalizando, volto a dizer. Volto a dizer. Então, tomemos cuidado, para que de fato vivamos a vida de Cristo em todo o tempo. E Provérbios 28:13 fala: o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Esse é o início. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Hebreus 12:14, estou citando aqui apenas: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É impossível alguém ver o Senhor sem seguir a paz e a santificação? É possível? Aqui está dizendo que não. Quem não é santo não herda o reino de Deus. É o que as Escrituras diz. Em Provérbios 28:14 fala o seguinte, parte dele fala, ao final fala: o que endurece o coração cairá no mal. Números 32:23, ao final diz: o vosso pecado vos há de achar. Estou quase terminando, mas Gálatas 6, versículos 7 e 8, versículo bastante conhecido de nós, ali fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne vai colher corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aqui está dizendo: não se enganem, de Deus não se zomba. Tal é a seriedade que Deus trata com o pecado. Porque Ele disse: sejam santos, porque eu sou santo. Porque eu sou santo. E aqui ele diz: com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que semear, vai colher. Jovem, o que você tem feito com a vida de Cristo que há em você? O que você tem feito? Mas é lógico que isso serve para todos nós. Jesus disse em Lucas 12:5: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. De Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Temam a este, temam a Ele, que tem o poder não somente para matar, mas também para lançar no inferno. Temam a este que disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois se convém que você entre no reino sem um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. O que nós temos feito com a palavra de Deus que é em nós? O que nós temos feito com esse nome que nós carregamos? Lucas 12:2 fala: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido.
Nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que se manifesta é luz. Jesus disse isso. Então nada é encoberto. Nada é encoberto. Jó 34, 21 fala: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. E Provérbios 15, 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Eu me lembro que certa ocasião, acho que foi o Sérgio Avilés que disse isso, que um jovem estava incorrendo no pecado por algumas vezes, e ele perguntou para esse jovem: Você faria isso diante dos seus pais? Aí o jovem: não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pois bem, os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Ou seja, de maneira que não tem como fugir. Se subo ao monte, lá estás. Se desço ao mais profundo do abismo, ali está também. Para onde me ausentarei do teu espírito? Não tem como fugir. Não tem como. Os olhos dele estão em todo lugar. E não há nada encoberto que vai ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Irmãos, mas qual a solução para nós? A solução é nós vivermos esse DNA. Romanos 13, 14, inclusive o João citou, foi um dos versículos que o João citou no último encontro. Ali fala: a solução é nós nos revestirmos do Senhor Jesus. A solução é Cristo. Porque se estivermos revestidos de Cristo, nós não vamos dispor nada para a carne no tocante às suas concupiscências. A solução é nós vivermos a vida de Cristo. A única solução para nós fugirmos do pecado é a vida de Cristo em nós. Não há força em nós o suficiente para vencermos o pecado. E a solução também está em Hebreus 12, 1 e 2. Onde fala: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Seja o pecado que quer nos arrastar. O apóstolo diz: desembaraçem-se disso, do todo o peso e do pecado que tenazmente. Veja, não está falando de alguém que está pecando, mas o pecado que está ali, a todo tempo tentando investir. Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, ali ele diz: corram com perseverança a carreira que está proposta. Como fazer isso? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quero terminar aqui, lembrando de 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, andar na luz não é confissão de pecado. Ah não, estou andando na luz contigo aqui, essa semana eu pisei na jaca. Isso não é andar na luz. Andar na luz é um preventivo. Confissão de pecado é confissão de pecado. É confissão de pecado. Exato. Então confesse. Agora andar na luz é um preventivo. Irmão, ora por mim. Ora por mim, eu estou sendo tentado. Ora por mim, eu estou sendo assediado. Ora por mim, está difícil para mim. Ora por mim, eu preciso da tua oração. É andar na luz, para que não seja necessário a confissão de pecado. Embora é importante a confissão de pecado, caso haja. Caso haja. Então, se andarmos na luz como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros. E lembrando de Provérbios 28, 13. O que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia não é somente quem confessa. Estou confessando aqui, tá? Não. É confessar e deixar. Porque é no mínimo muito estranho alguém que confesse e siga na prática do pecado.
Ou seja, isso denota falta de temor a Deus, falta de reverência, falta de um entendimento claro da vida de Cristo em si. Aquela frase que aprendemos com o Ivan Baker, a firmeza e a edificação de um discípulo dependem diretamente da revelação, primeiro, que ele tem da pessoa de Jesus e da sua união com ele. A firmeza e a edificação de um discípulo vem disso. Primeiro vem da revelação da pessoa de Jesus e da sua união com ele, que agora você está um com Cristo, você tem o DNA de Cristo. Provérbios 28, 14, ao final fala, feliz o homem, final não, no início, constante no temor do Senhor. Quero terminar com Tiago 1, 21. Tiago 1, 21 diz o seguinte, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A orientação é, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nos despojarmos não serve para nós, de toda impureza, acúmulo de maldade. E vamos acolher a palavra com mansidão em nós implantada, porque essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas. A palavra do Senhor, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. E luz para o nosso caminho. Lembrando aqui de Salmo 1:1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de tudo isso, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este é como árvore plantada junto a ribeiros, a correntes d'água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz, prosperará. Então, queridos, nós precisamos mais e mais de Cristo, para termos revelação cada vez mais da pessoa dele em nós, e para termos cada vez mais entendimento que ele é santo. O que passar disso é afronta à santidade do nosso Senhor. Amém? Irmãos, vamos cantar novamente aquele cântico pelo sangue de Jesus, novo e vivo caminho. Amém? Amados, lembra de todas as vezes, pode ficar em pé, lembra de todas as vezes que nos encontros da casa, quando nós tomamos em nossas mãos o pão e o cálice. O Hélio falando do pecado, deixa claro, ele leu alguns textos só aqui, mas a Escritura, a partir da queda do homem, no Velho Testamento o Senhor fala sobre o estrago que o pecado causou. Mas ao mesmo tempo que nós temos vários textos no Antigo Testamento que falam sobre aquilo que o pecado produziu, nós vemos a solução de Deus quando Ele fala sobre o sangue, aqueles sacrifícios que eram feitos. Isso foi tão marcante que o Senhor estabelece uma celebração que o Senhor chama de Páscoa. E algumas vezes Jesus, falando de ceia, ele se refere à ceia como Páscoa. O que era a Páscoa? Era uma festa, era uma celebração onde o povo se lembrava, onde era lembrado como Deus os tinha tirado do Egito. E um sinal que Deus estabeleceu foi o sangue. Em Êxodo capítulo 12, o Senhor fala assim: e vocês verão o sangue, e vocês vão saber que eu vou passar por cima, eu não vou
o anjo da morte não visitará a casa de vocês. Todas as vezes, amados, que tomamos em nossas mãos o pão e o cálice, nós precisamos nos lembrar de onde Deus nos tirou. E o que foi que o sangue produziu em nossas vidas. Eu achei tremendo a palavra que o Senhor deu para Rose, e eu entendo, e eu creio que vocês também entendem, quando ela profetizando da parte do Senhor, ela fala da importância da igreja. Que na igreja nós temos tudo. Que Deus não faz nada fora da igreja. Depois o Beto completou muito bem com isso. Mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos na igreja por causa do sangue de Jesus. Foi Ele quem... Eu só pude fazer parte da igreja, eu me tornei igreja porque meus pecados foram perdoados. E é fato. Nós falamos, às vezes se critica tanto a igreja, de tanto problema na igreja, mas a igreja, com todas as misérias dela, foi o instrumento de Deus para nos tirar de onde nós estávamos. Deus usou a igreja para me lembrar o valor do sangue de Cristo. Um dia alguém disse para mim que tinha um sangue que perdoava meus pecados. Foi o sangue de Jesus. Então, meu irmão, nunca tome esses elementos em tuas mãos de qualquer jeito. O pão e o cálice. Vamos mais uma vez tomar ceia. É um momento de nós nos lembrarmos, como aquele povo, quando celebrava a Páscoa, eles se lembravam de onde Deus os tinha tirado. E da maneira que Deus os tinha tirado. E como fez toda a diferença o sangue. O sangue de Jesus lavou nossos pecados. Não importa o estrago que o pecado fez em nós, mas Deus providenciou um remédio poderoso, o sangue de Jesus. Amém?